Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a desnutrição proteico-energética. Bom, a desnutrição proteico-energética, 7 em cada 10 mortes por desnutrição em menores de 5 anos são em virtude da desnutrição. Outras causas que nós podemos citar aqui é a diarreia, a pneumonia, a malária. Nós sabemos que o país, né, o mundo todo, vive uma transição nutricional, principalmente o Brasil, em que as taxas de desnutrição elas vêm diminuindo e estamos deixando de ser um país de desnutrido para ser um país de obesos. Então, a gente encontra hoje em dia um aumento da obesidade. E aí é crescente também, com o aumento da obesidade, as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Nós podemos classificar a desnutrição como um conjunto de condições mórbidas secundárias, a diminuída ingestão de energia, proteínas e, por extensão, de minerais e vitaminas. A desnutrição energético-proteica, né, essa sigla, ocorre pelo desajuste entre as necessidades de nutrientes do organismo e a ingestão de energia e desses nutrientes para a garantia da manutenção, crescimento e desenvolvimento de diversas funções vitais. Então, falta, né, a necessidade aqui, a ausência de nutrientes em quantidades adequadas para manter, né, tecido, peso corpóreo, o crescimento e o desenvolvimento. Então, você acaba tendo esse quadro de desnutrição instalado. A desnutrição é uma doença diretamente, né, relacionada aí com a pobreza, tá? Então, uma doença de natureza clínico-social multifatorial, claro que tem diversos fatores, né, que vão estar contribuindo para a desnutrição, mas a gênese da desnutrição se encontra na pobreza. E aí nós temos dois tipos de desnutrição. Nós temos a desnutrição primária e nós temos a desnutrição secundária. A desnutrição primária, ela vai acontecer, né, por doenças infecciosas de repetição, interrupção precoce do aleitamento materno. Então, nós já falamos em outras aulas da importância do aleitamento, a inadequação, né, da alimentação complementar, essa alimentação complementar que é feita antes dos 2 anos, se ela não for realizada de forma adequada, ela pode levar a um quadro de desnutrição. O fraco vínculo, né, mãe e filho, e aqui, né, a falta de cuidados, a ignorância sobre cuidados com a criança, então isso também pode contribuir para a desnutrição. Então, é primária quando tem essas causas aqui.
E a secundária, ela pode ser devida a uma doença, né, que está levando à desnutrição, então por isso que é secundária. E aí a gente tem aqui, né, nessas doenças com alta demanda nutricional, então aqui pode ser um câncer, pode ser uma doença assim, grave que está levando ao quadro de desnutrição. E aí a gente tem aumento, né, devido a essa doença, aumento da perda de nutrientes, a própria dificuldade em se alimentar, anorexia, e também em casos de jejum prolongado. Aqui a classificação para desnutrição, segundo os índices antropométricos, tá? Por exemplo, da Organização Mundial de Saúde. Então, nós podemos classificar a desnutrição em leve, moderada e grave. E na desnutrição leve, quando nós olhamos o indicador peso por estatura, esses pacientes vão se encontrar aqui entre menos 2 score Z e menos 1 score Z. No emagrecimento moderado, né, na desnutrição moderada, o peso e estatura estará entre o score Z, menos 3 e menos 2. E nos casos de desnutrição grave, esse score Z vai ser menor que menos 3. Em relação ao indicador estatura para a idade, nós temos, né, podemos também falar em nanismo, então a gente tem na leve o nanismo, na moderado, nanismo moderado, e na desnutrição grave, o nanismo grave. Então, nanismo fica esse indicador estatura por idade vai ficar entre menos 2 e menos 1, score Z, moderado entre menos 3 e menos 2, e grave menor, score Z menor que menos 3. Então, lembrando, score Z, medida ferida, então, a medida ferida aqui do paciente, da criança, menos a mediana de referência, e aqui, né, a gente pode utilizar, por exemplo, aquelas tabelas do NCHS e a variância, né, que é de acordo com o sexo e idade da criança, né? Então, as tabelas, elas são divididas entre sexos, né? Feminino e masculino, e na idade. E aí a gente substitui aqui na fórmula e aí a gente acha os scores. Aí, utilizando, se nós formos falar em percentil, nós podemos também fazer essa classificação da desnutrição em baixo peso, peso muito baixo e desnutrição grave. Então, só um momento. Não, tá gravando. Peso baixo, entre os percentis 3 e 10, isso levando em consideração a peso por idade, peso muito baixo, abaixo do percentil 3, e na desnutrição grave, emagrecimento acentuado, nós vamos observar, e ou edemas de mãos e pés, ou pés. E aí nós temos diferentes apresentações clínicas da desnutrição. Nós temos o marasmo, o cachiopor e a desnutrição cachiopor marasmático. Esse paciente aqui, essa criança, ela vai ter tanto características do marasmo, do marasmático, como características do cachiopor. Então, o marasmático, ele tem os ossos muito proeminentes, a criança ela fica com um aspecto senil, né, parecendo assim
apresentar idade, né, de idade avançada, a pele bem enrugada, queda de cabelos, ela é apática. No cachocor, essa criança, ela tem a desnutrição, só que em muitos casos, aparentemente, pode ser, né, pode não, a gente não pode não identificar ao primeiro olhar, mas essa criança, ela apresenta também apatia, ela tem os cabelos ralos e finos, doenças, né, de pele. Então, a pele é uma pele que não é saudável, e a diferença aqui, principalmente, é a apresentação do edema. Então, vocês observem aqui que essa criança aqui, ela tem o edema aqui em membros inferiores. E o rostinho é diferente, né? O rosto aqui, ele também ele é diferente do marasmático, que apresenta esses ossos bem proeminentes. E o cachocó marasmático é uma mistura das duas desnutrições. Então, a criança ela tem os ossos proeminentes, a face senil, queda de cabelo, problemas de pele, mas ela também tem edema, tá? Então, aqui, né, esse abdômen globoso. Então, essa apresentação aqui é característica de uma desnutrição que nós chamamos de cachopó marasmático, por ter essas duas combinações. Em relação aos achados laboratoriais, quando nós formos comparar o marasmático com o cachocó, albuminas e as outras proteínas no cachocó elas estarão muito reduzidas. No marasmo, elas podem estar até normais ou moderadamente baixas. O cachocó, ele tem esse edema justamente pela redução da albumina, que é a proteína responsável por manter esse equilíbrio, né, coloide, e aí, quando a albumina está baixa, há extravasamento, né, de líquido para os tecidos, causando o edema. Hematócrito e hemoglobina, é claro que nos dois casos vão estar baixo, porque esses marcadores, né, do exame de sangue demonstram aqui um quadro de anemia. Anemia por deficiência de ferro, já que falta nutrientes, como ferro, diversos nutrientes, não somente em calorias, né, em calorias totais, mas a dieta é deficiente, energética, em proteína, e também por ser esse baixo valor calórico, acaba que a dieta ela não tem a quantidade adequada de minerais e de vitaminas. Então, por isso, o exame de sangue ele apresenta-se reduzido. Fica claro isso no exame. Ácidos graxos livres no coxocó elevado, no marasmo normal ou moderadamente baixo. Os aminoácidos não essenciais e essenciais no coxocó elevado, no marasmo baixa. A esteatose hepática é presente no cachocó, no marasmo ausente. Nitrogênio ureico urinário baixo no cachocó, no marasmático pode estar um pouco abaixo ou mesmo se apresentar normal. Síntese de proteína de fase aguda em infecção no cachocó, como eles geralmente têm um quadro infeccioso também, então tem uma infecção ali junto, próprias infecções de pele, então esse quadro é ruim. No marasmo, boa.
E aí, agora falando em separado, as características que vocês observam na foto do marasmático. Então, fácil senil, né? Parece uma pessoa de idade, a pele bem arrugada, anorexia. É claro, essa criança é muito fraca, ela não tem vontade de se alimentar, então ela tem uma inapetência devido à desnutrição. Infecções de repetição, escassez de cabelos, apatia, é uma criança que ela não tem disposição, né? Porque ela está desnutrida, ela é apática, desanimada. Aqui é uma foto dos índios e Yanomamis, né? Que no momento encontram-se aquela população é assolada, né? No momento por desnutrição. E aí não só crianças, né, mas adultos também. O cachocó, observa como que o cachocó é diferente, né? Ele tem, ó, o edema, então o edema está aqui como a primeira característica. Então essa criança, ela aparentemente, olhando, né, se essa criança está de roupa, você não consegue distinguir a princípio, mas quando você vai examinar essa criança, fica claro que ela tem uma desnutrição, até pelo aspecto, né, dos sintomas clínicos que ela vai apresentar. Pele fina, seca e infectadas, né, geralmente com infecções de pele, anorexia intensa. Aqui é igual, né, ao cachocó, cabelos secos e quebradiços, irritabilidade, então uma criança que chora bastante, uma criança chorosa. Esteatose hepática e hipoglicemia. E aí, esses quadros que nós falamos da desnutrição é a desnutrição grave. Então, na desnutrição leve, na moderada, a gente não vê esse quadro de marasmo e de cachocó, tá? Mas aqui está um quadrinho explicando o que acontece na desnutrição grave. Então, nós precisamos, na ausência, né, de ingestão adequada de nutrientes, preservar funções vitais. Então, o que a gente observa aqui? Um aumento de glicólise, lipólise, mobilização de aminoácidos, preservação de proteína visceral. Então, a proteína, né, ela é preservada, mas há uma depressão, né, dos depósitos, das reservas de glicogênio, depressão de depósitos de gordura, redução da atividade física, tudo para garantir a garantia da sobrevivência até o retorno da ingestão alimentar. E com isso, né, vai impactar no crescimento. Então, se essa desnutrição grave ela não for corrigida, essa criança ela vai ter perda, né, de potencial de crescimento, e aí pode, né, esse quadro grave, se não tratado, se morre de desnutrição, né? Então, a desnutrição pode levar ao óbito. Alterações nos sistemas. O que acontece nos sistemas? No sistema digestivo, a gente encontra menor secreção gástrica, pancreática e biliar, menor produção e atividade da lactase, supressão da transcrição do gene da enzima ou da estabilidade do RNA mensageiro. No sistema endócrino, a gente encontra a redução da produção de insulina, estímulo à liberação do glucagon, né, que aí vai acontecer ao contrário, aumento do cortisol, né, e aí o cortisol vai agir, né, fazendo a proteólise, né, e indução de resistência
a insulina. No sistema muscular, a gente vai ter a degeneração e a redução do diâmetro das fibras musculares, que aí você vai ter, em virtude da proteólise, você tem um consumo dessa massa muscular, atrofia e desorganização de miofibrilas, degeneração de mitocôndrias. No sistema nervoso, claro que a desnutrição ela vai impactar no aprendizado. Então, você tem, como um todo, né, impactando ali, menor aquisição da linguagem, menor capacidade de retenção de informações, e devido, né, a todas essas deficiências associadas à desnutrição, então, anemia, os baixos estoques, né, de ferro, de ferritina, baixa de hemoglobina. Você tem também, por exemplo, deficiências de vitamina E no sistema imune. O sistema imune também vai ficar comprometido. Você tem aí uma menor atividade da interleucina 1, né, que é uma citocina anti-inflamatória, menor capacidade de ionização, alteração, né, nos linfócitos T, né, na célula de defesa do organismo. Então, você geralmente tem aí alterações nessa série branca, né, do sangue. O tratamento, né, agora falando do tratamento da desnutrição. Se ela for leve ou moderada, ela pode ser feita no ambulatório, no consultório. A desnutrição grave, conforme nós vimos aqui, é claro que essa criança, para ela se recuperar, ela precisa de um tratamento intensivo, então somente uma internação hospitalar para tirar essa criança do estado grave de desnutrição. E aí os objetivos da terapia nutricional na desnutrição proteica energética. Primeiro, estabilizar esse paciente metabolicamente, evitar o catabolismo proteico e, por último, iniciar a recuperação nutricional, ou ao mesmo tempo, né? Mas primeiro, para iniciar a recuperação nutricional, a gente precisa estabilizar esse paciente. Aqui são duas publicações técnicas sobre o manejo nutricional da desnutrição grave. Então, da RU 2003, os guidelines, e essa publicação de 2005, que é a que a gente usa, né? Também, juntamente com essa, do Ministério da Saúde. Então, o protocolo, isso são protocolos. Então, o protocolo de atendimento ao desnutrido grave, os objetivos, atualização e capacitação de profissionais de saúde da área, então todos, né, não só nutricionistas, médicos, enfermeiros, auxiliares, toda a equipe técnica precisa conhecer o protocolo de desnutrição grave. O objetivo, né, reduzir a mortalidade por desnutrição no Brasil e no mundo, né? Assistência multidisciplinar ao desnutrido grave internado, redução, né, do tempo de permanência hospitalar e, é claro, a retomada do crescimento da criança por meio da facilitação da recuperação completa. O que é a recuperação completa? É o peso e estatura com adequação de 90% em relação à mediana ou acima do percentil 15, ou ainda um score Z maior que -1, tá? Então, quando a criança atinge essas características aqui,
ela já está, assim, né, fora, assim, do perigo. E aí ela começa a ganhar peso e aí você tem a retomada do crescimento. O tratamento ele é feito em 26 semanas e são 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de estabilização, que é o tratamento inicial. A segunda é a etapa de reabilitação. A terceira é o acompanhamento. Bom, sucesso no manejo da criança gravemente desnutrida requer que tanto os problemas médicos como os sociais sejam reconhecidos e corrigidos. E aí aqui a gente tem o protocolo de alimentação, seguindo lá a Organização Mundial de Saúde de 2003. Então, de início, né, a gente daria 75 calorias por 100 ml para essa criança, tá? E contendo a cada 100 ml 0,9 de proteína. De ketchup, 100 quilocalorias por 100 ml, contendo aí uma quantidade maior também de proteína, 2,9 gramas de proteína. E de ketchup, você pode aumentar, né, para 135 quilocalorias, e a proteína também, para 3,3, tá? Quando a gente observa que o ganho de peso, né, não está sendo o suficiente. Geralmente, eles usam um mix, né, uma mistura, né, para a preparação. Então, se você não tem essa preparação, você pode misturar leite, açúcar, farinha, né, de algum cereal, óleo vegetal, uma mistura mineral, uma mistura vitamínica e água até completar. E aí essa solução ela é preparada. Aqui, então, se você for dar 75 calorias, aqui nesse quadro do meio, essa quantidade em grama desses nutrientes, desses alimentos, para que essa concentração, né, fique de 100 calorias para cada 100 ml, e essa última aqui para 135 ml. A composição final das dietas. Então, conteúdo por 100 ml. A energia vai ser, né, 75 calorias. Aqui vai ficar 100 calorias e aqui ficará 135. E aí a gente opta por uma das 3. Proteína, dependendo do quadro, da estabilização do paciente. A proteína 0,9, aqui quando for em 100 calorias, 2,9 e quando for 135, 3,3 de proteína. E assim, né, aqui os nutrientes importantes, né, então magnésio, zinco, cobre. E aí a gente tem, essa daqui é a do Ministério da Saúde, é como está escrito lá no protocolo do Ministério da Saúde. E aí nós temos a fase inicial, né, do tratamento, ela vai durar, é igual no protocolo da OMS, ela vai durar de 1 a 7 dias. Nesse momento, essa criança, ela encontra-se instável, né, pela presença de processos infecciosos ali e as próprias alterações metabólicas. Então, nesse início, o principal aqui é estabilizar esse paciente para que ele possa receber os nutrientes do protocolo. Então, a recomendação, oferta hídrica de 120 a 100 calorias por quilo por dia. Então, você multiplica o peso da criança. Então, uma criança de 10 quilos
você vai multiplicar 120 a 140 vezes 10 por dia. É isso de ingestão hídrica, água, sucos, calorias, de 80 a 100 quilocalorias por dia, proteína, de 1 a 1,5 por quilo por dia, lactose 1,3, e aí é importante fracionar essa dieta em pequenos volumes. E aí é de 2 em 2 horas, então a criança que está nesse quadro de estabilidade, nesse quadro de alterações metabólicas, ela precisa se alimentar inclusive de noite, então esse protocolo ele tem que ser seguido rigorosamente, porque senão essa criança ela não consegue sair desse estágio, e aí a gente não pode avançar, para a fase de reabilitação, né. Então essa aqui o que é a primeira fase, é a fase inicial. Então aqui a gente precisa, ter esses pequenos volumes fracionados, até porque essa criança ela tá fraca, ela tá inapetente, então o apetite ele retorna aqui lá para o 7º dia, mas nos primeiros dias essa criança ela não consegue consumir muitos volumes. E aqui a gente, pode até oferecer, caso essa criança não esteja conseguindo a via oral, né, ingerir a quantidade que foi calculado via oral, nós poderemos utilizar aqui a terapia nutricional via nasogástrica, tá. Se a criança não aceitar o equivalente a 80 calorias por quilo de peso por dia, certo? Então qual é a referência de peso para as estimativas nutricionais? Bom, a gente sempre vai calcular, né, a idade correspondente ao percentil 50 da estatura observada na criança. E aí, para os cálculos, a gente sempre, vai considerar o peso correspondente ao percentil 50 da idade biológica. E aí esse protocolo de atendimento à desnutrição grave, então nós vimos, né, que tem a fase inicial, que dura aí de 1 a 7 dias. E o que nós temos nessa fase? Inapetência, apatia, né. Então a alimentação oral, ela pode ser feita até mesmo com o uso de seringa, copo, colher, até conta-gotas, né, dependendo da situação da criança. Se ela tiver muito apática e não tiver conseguindo pelo menos aquela quantidade definida no protocolo mínima, né, nós deveremos manter a via oral e completar com sonda nasogástrica. A gente precisa sempre, né, reavaliar a tolerância à dieta, né, a tolerância, da criança, a tolerância em relação a quê? A presença de vômitos, distensão abdominal, presença de resíduo gástrico superior a 20% do infundido, aqui no caso da terapia nutricional, né, do uso da sonda. E aí, se houver um volume superior a isso, a gente tem que regredir o volume da refeição. Então a gente inicia com pequenos volumes, com intervalo de 2 em 2 horas. Então se a criança estiver em aleitamento materno, o que é raro, mas pode acontecer, a gente encoraja a manutenção do aleitamento. O esquema recomendado do volume, da ingestão, então aqui, 1 a 2 dias primeiro, né, aqui é dias. Então nos primeiros 2 dias, do terceiro ao quinto, sexto dias e mais. Então, nos primeiros dias, a frequência de alimentação é de 2 em 2 horas, um volume por quilo por refeição, pelo menos de 11 ml, chegando até um volume de 130 ml por quilo de peso. Do terceiro ao quinto dia, a gente pode, essa criança já está, né, melhorando, a gente pode aumentar esse intervalo para 3 em 3 horas, 16 ml,
chegando a 130 ml por quilo por dia. E aí, no 6º, 7º dia, já pode ficar, né, um intervalo mais espaçado, de 4 em 4 horas, 22 ml por quilo por refeição, chegando também a 130 quilos por 130 ml por quilo por dia. E aí, essa criança passando dessa fase inicial, que dura em torno de 1 semana, né, 7 dias, o retorno do apetite da criança é o sinal para a gente iniciar a fase de reabilitação. O retorno do apetite aqui é vista como um passo importante. Esse retorno do apetite, se tivesse esse protocolo ele sendo seguido direitinho, a criança tende a melhorar e ter uma melhora, começar a aceitar mais a alimentação a partir do 7º dia de admissão. E aí essa fase de reabilitação, ela é caracterizada por uma fase de vigorosa alimentação, quando se objetiva o aumento da ingestão e ganho rápido de peso. O que seria um ganho rápido de peso? Maior que 10 gramas por quilo por dia. Então, a gente pesa a criança, tá? E aí a gente diariamente, tá? Então, a criança com desnutrição grave, ela é pesada diariamente para a gente avaliar se o protocolo está dando certo, né? Se os horários estão sendo respeitados, porque se estiver sendo respeitada, essa criança ela vai ganhar aí peso diariamente. Essa fase ela tem que ter cuidado, né? Porque a gente precisa fazer uma transição gradual, porque aqui a gente tem que evitar a síndrome da realimentação, tá? Então, evitar aí grandes volumes para evitar o risco de insuficiência cardíaca. Então, essa criança, né, até ela se adaptar, ela precisa sim receber a dieta, né, calculada de acordo, para que a gente também não venha prejudicar esse quadro. Então, de acordo, né, com o que está lá no protocolo do Ministério da Saúde, a criança estável é o objetivo. E a recuperação, né, a criança estável, o objetivo é a recuperação pôndero estatural, tá? Então, a recomendação é que seja feita uma transição gradual do preparado inicial para o preparado de crescimento rápido. E aqui, em relação às calorias, a gente dá de 1,5 a 2 vezes a recomendação para a idade daquela criança, tá? Então, a gente olha nas tabelas. Então, uma criança de 5 anos, ela tem que ingerir, por exemplo, 1.000 calorias. Aí você vai dar, no caso aqui, até 1,5 para a recuperação A2, ou então de 150 a 220 calorias por dia. Tá? Isso aí é só um exemplo, gente. Precisa olhar a recomendação por idade, né? Foi só para efeito de entendimento. A proteína, que é uma dieta hiperproteica, né? Então, de 4 a 6 gramas de proteína por quilo por dia, lactose de 3 a 4%, o ganho de peso tem que ser maior do que 10 gramas por quilo por dia. Fracionamento de 4 em 4 horas. Crianças menores de 24 meses, se amamentada, oferecendo preparo alimentar de crescimento rápido antes do leite materno. Crianças maiores de 24 meses, receber dieta livre adequada para a sua idade, tá? Mais o preparado alimentar entre as principais refeições. E quando há uma falha, né, na resposta ao tratamento, nós precisamos investigar, né? Será que a alimentação ela está sendo inadequada? Então, a gente tem que checar se a alimentação noturna está sendo oferecida, né? Se é enfermagem,
se os profissionais responsáveis estão acordando essa criança para essa criança se alimentar, ou no caso de sonda, né, a infusão está acontecendo direitinho, se as metas para energia e proteínas estão sendo atingidas, tá? Então, avaliar se os registros de resto e ingestão aqui, se eles estão corretos, assim como se a quantidade de volume oferecido é recalculado de acordo com o ganho de peso, né? Porque essa criança ela vai ganhar peso, então a gente tem que recalcular praticamente todos os dias, tá? O quanto essa criança vai receber. Porque senão ela para, né, de ganhar o peso. Checar, né, aí o vômito. Então, de repente, tá tudo certo em relação à dieta, porém, aquela criança está apresentando vômitos, e aí tem que se investigar, né, se as outras doenças, foram corrigidas, se há algum impedimento, né, que pode estar causando, né, essa não aceitação da criança. Se a técnica de alimentação está correta, e aí aqui em relação aos horários, né? Então, se os horários, se o cuidador, se a enfermagem está administrando ali todos os horários e os volumes, né? Então, se está os horários corretos, mas o volume está inadequado, aí essa criança isso pode representar, né, o não ganho de peso pela criança. O cuidado, né, do profissional com a criança, se ele é paciente, se ele é carinhoso, se ele é gentil. E todos devemos observar também todos os aspectos da elaboração das preparações, tá? Então, se essa dieta está hiperproteica, se ela está hipercalórica, né, que nós vimos que tem que ser hipercalórica, hiperproteica, tem que ter a quantidade de líquidos, né, necessários. E, por último, né, por último não, ao mesmo tempo, né, avaliar se não há alguma infecção aí que não está tratada e que está impedindo um processo, né, de doença ali, culminante à desnutrição, que está impedindo dessa criança sair, né, dessa fase, que ela se recupere. E aí a gente chega aqui na última fase, na fase de acompanhamento, né? Então, no momento que a gente vai dar alta para essa criança ela consegue se recuperar. Então, antes da alta, nós precisamos adequar a dieta ao padrão socioeconômico da família, né? Então, não adianta fazer uma dieta em que a família não vai conseguir financeiramente sustentar essa dieta em casa, tá? Então, é importante adequar, né, nem os itens que a criança estava sendo acompanhada no hospital, em casa a gente vai ter que substituir, né? Muitas vezes no hospital a gente tem alguns recursos que em casa a gente não tem. Como que a gente sabe, né, qual é o momento que a gente entende que essa criança está pronta para receber alta? Quando a criança atinge pelo menos 90% de adequação para peso estatura, ou seja, score maior do que -1. Prescrever dieta com conteúdo energético maior do que a fase da reabilitação. E aí é importante que a gente faça o encaminhamento dessa criança para o ambulatório, centro de recuperação nutricional ou centro de saúde, o que tiver, né, na nossa cidade, para que essa criança tenha ali um acompanhamento, principalmente mais intenso, né, nesses primeiros dias, né, nesses primeiros meses, tá? Porque essa criança a gente não pode deixar, né, solta, porque ela pode voltar a ter ficar em risco nutricional, ter um quadro, né, voltar para o quadro de desnutrição. Então, nos primeiros dias, a avaliação ambulatorial
é feita, né, em 1 semana, depois em 2 semanas, né, então um espaço bem pequeno. Você avalia o paciente hoje, daqui a 7 dias você vai reavaliá-lo. Depois 1 mês, depois 3 meses e depois 6 meses. A mãe, né, a avó, quem, né, tiver responsável pela essa criança, ela deve receber treinamento, né, alimentar, estimulação mental e física da criança, tá, para que ela, estimule essa criança a se alimentar, para que essa criança ela, não volte, né, ela não regrida. Bom, era isso, obrigada, gente. Aqui estão as referências, da aula de hoje.